Howdy! Como estão todos hoje? E aí, prontos para a nossa aula de revisão e avaliação? Isso mesmo! Vamos revisar os nossos conteúdos de hoje e em seguida vamos fazer a nossa primeira prova. Eu tenho certeza que vocês já estão bem afiados e prontíssimos para essa primeira prova. Bem, people, então vamos à nossa cartela da aula de hoje. Revisão e avaliação é a nossa aula 7. Bom, então nós vamos rever os pontos principais que nós vimos durante toda essa semana e nós vamos iniciar lembrando de um tempo verbal lá de trás, ou seja, o simple past, o passado simples. E para a gente explicar um pouquinho mais sobre esse passado simples, a gente precisa saber especificamente agora, relembrar sobre os verbos. Temos alguns tipos de verbos que a gente transforma eles para a forma do passado, são dois tipos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. E a gente vai lembrar agora alguns dos verbos regulares. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Olha só, people. Regular verbs. Nós temos uma pequena lista aí, a gente vai relembrar um pouco dessa lista, certo? De verbos. E em seguida a gente vai lembrar um pouquinho do que são os verbos regulares, porque eles têm algumas regras que a gente precisa relembrar. Então aí você tem o verbo settle, settle, que no passado fica settled, settled, settled. E no participle, settled, que é a mesma forma, tudo bem? Então eu tô me focando aqui nessa segunda coluna, tá? Que é do past. Tudo bem, people? Segunda verbo aqui, nós temos shorten, shorten, que no passado ele fica com ed. Eu vou até colocando aqui embaixo as formas que estão sendo apresentadas aqui para formar o passado, né? Nós já vimos com ed. Vamos ver se aparece alguma outra diferente. Então, settled, né? Instalar, shorten, diminuir, inhabit, habitar. Olha só, habitar, habitado, inhabited. Foi acrescentado o ed aqui no final. Então, fica aqui no participo a mesma forma deles, não é? Próximo verbo é use, que é o verbo usar. Olha só, people, vocês observaram aqui que o verbo use, ele ficou só com o D aqui no final, ó. Não teve que repetir a letra E, como vocês viram anteriormente nos outros, ó. Tá vendo? Settled, shortened, inhabited. Aqui, como ele tem a letra E no final, ó, só recebeu a letra D, para ficar na forma do simple past. Então, use, used. Usou, usaram, usamos, usei. Particípio também é a mesma forma. To arrive é o verbo chegar. Arrive, arrive. A forma do passado aconteceu a mesma coisa com o verbo anterior aqui, ó. Não terminou na letra E, só foi acrescentada a letra D, então. Então, nós já temos duas formas aqui dos verbos regulares, não foi? Que acrescentou ed e acrescentou a letra D aqui no final. Então, o verbo arrive é o verbo chegar. Então, cheguei, chegamos, chegaram. Particípio, a mesma forma, arrived. Então, settled, shortened, inhabited, used, arrived. Vamos continuar vendo mais um pouquinho dessa lista, para que vocês observem bem essa forma do simple past, do passado simples. E nós estamos focando agora num tipo de verbo que é o verbo regular. Temos mais verbos aqui, people. Verb to work. Quem sabe que verbo é esse? Isso, verbo trabalhar. Olha só como é que ele fica no passado. Foi acrescentado ed. Então, vou colocar aqui nas minhas regrinhas para a gente lembrando, né? Foi acrescentado o ed para formar o passado, lá no final. A mesma coisa o particípio. Então, worked. Trabalhei, trabalhamos, trabalharam, trabalhou, worked. Save, o verbo salvar, save. Olha só a forma do passado dele. Só foi acrescentada a letra D no final, não é? Já tem a letra E aqui no verbo, save. Então, só foi acrescentada a letra D. Vamos colocar aqui para a gente ir relembrando, tudo bem? Então, save, saved, saved.
saved. Continuando, verb to walk, que é o verbo caminhar. Passado, walked, walked, walked. Então, acrescentei também o ed lá no final do verb. Então, walked, andei, andamos, andaram, caminhei, caminhamos, caminharam. A mesma forma aqui, né, no participle. Move, mover-se, né, mudar também, move. Só foi acrescentado o D. A mesma ideia aqui do verbo save, ó, que termina na letra E, foi só acrescentada a letra D. Então, já está aqui na nossa lista. Verbo move, move fica moved, moved. Like, verbo gostar, passado, liked. Então, a mesma ideia do move, ó, já tem a letra E aqui no final, só fiz acrescentar o D para formar o passado. Liked, gostei, gostamos, gostaram, gostou, liked, liked. Olha o verb play. O verb play só foi acrescentado o ed a ele, ó. Played, played. Played, jogar, brincar, tocar, né? Instrumentos musicais. Play, played. Então, esses outros aqui no particípio tem a mesma forma, ó. Verbos regulares, certo? To charge, né? Carregar também pode ser. Charge. Charged. Como ele termina na letra E, people? Foi a mesma ideia aqui, ó. Só acrescentei a letra D para formar o passado. Charged, charged, charged. Então, essas foram alguns verbos que nós vimos sobre o simple past. No caso, aí a gente está falando dos regular verbs, verbos regulares. E agora a gente vai lembrar um pouquinho mais sobre esses verbos regulares. Quero que vocês acompanhem um pequeno vídeo que fala um pouquinho mais sobre isso. Quando nós falamos do simple past, passado simples na língua inglesa, nós devemos atentar para os verbos regulares. Isso porque para que eles sejam conjugados no passado, eles seguem algumas regrinhas e recebem um acréscimo logo no finalzinho. Esse acréscimo é de ed, de, ied, e isso vai depender de como cada um termina, como cada um é escrito ali no finalzinho da palavra. Aqui do lado nós temos alguns exemplos dos verbos ainda no infinitivo e é por isso que vocês estão vendo eles acompanhados do to, porque eles não estão conjugados ainda. Então vamos lá ver aqui o significado de cada um. Nós temos o to expect, que significa esperar. Aqui embaixo nós temos o to cook, que significa cozinhar. Logo após nós temos o to close, que significa fechar. E aqui por último nós temos o to study, que significa estudar. Então agora que nós já vimos o significado de cada um, nós vamos ver juntos como que eles ficam no passado e o que eles receberam para serem conjugados nesse tempo verbal. Vamos começar aqui pelo expect. Vamos pegar aqui o expect e aqui a sua forma no passado. Viram? Nós temos aqui expect, to expect, e aqui nós temos o expected. O que mudou aqui então? Nós fizemos o acréscimo aqui do ed. Então, expect está no presente, expected no passado. Vamos continuar então? Aqui nós temos o to cook. Lembram que a gente falou que é cozinhar e ele está no infinitivo. Vamos pegar aqui o to cook. Vamos pegar aqui a forma dele no passado. To cook, cooked. To cook, cooked. O que aconteceu aqui? Nós acrescentamos o ed. Então, to cook, cozinhar, cooked, cozinhei, cozinhava, cozinhavam. Tá bom? Então, vamos continuar aqui com o close. To close, que é o verbo fechar. Vamos pegar aqui ele, to close e o closed. To close e o closed. Aqui tem uma regrinha que eu vou adiantar para vocês. Todas as vezes que o verbo terminar em E, ele vai receber apenas a letra D e pronto, ele já fica transformado para o passado, tá bom, pessoal? Vamos aqui então para o último, to study. To study, que é o verbo estudar. Vamos pegar aqui, to study, studied. To study, studied. Vocês viram que esse aqui ficou um pouquinho mais diferente. É porque ele termina em Y precedido de consoante. Quando isso acontece, nós tiramos o Y e acrescentamos o IED. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados que nós vamos abordar cada uma regrinha dessas
para que a gente possa transformar os verbos regulares corretamente para o passado. See you! Eu espero que vocês tenham acompanhado bem, não é? Essa explicação da Teacher Fernanda sobre os regular verbs. E só para a gente ter certeza que vocês acompanharam bem, vamos só revisar o que ela acabou de falar. Vamos dar uma olhadinha aqui na cartela. Olha só, people, verbos terminados em E, acrescentamos o D. Vocês acabaram de ver ela comentando sobre isso, não é? Terminou em E, no stress, people. Terminou já em E, só colocar a letra D lá no final, pronto, já está no passado. Simples, né? Move it. Vamos ver a próxima cartela. Verbos terminados em consoante, vogal consoante, que a gente chama dos queridinhos de CVC, CVC. Dobra a última consoante. Olha o exemplo aqui, people. Plan, que é o verbo planejar. Ele termina em uma consoante L, uma vogal A, ó, consoante, vogal, e uma letra N, que é uma consoante. Repeti a última consoante, que foi a N, e acrescentei o ED no final. Planned. Continuando. Próximo, verbos terminados em consoante mais Y. Você vai substituir esse Y aqui, ó, certo? Tem uma consoante, que é a letra R, depois o Y. Então, tiro esse Y daí, da jogada, vou colocar a letra E no lugar dele e acrescentar o ED, que é da nossa regra normal, né? Do verbo regular. Cry, cried. Chorar, choramos, chorou, choraram, cried. Continuando. Verbos terminados em vogal mais Y, people. Olha o exemplo do stay, o exemplo do play, não é? Termina em vogal, é um pouquinho diferente agora, ó. Vogal e Y. O que é que eu faço com ele? Eu sigo a regra geral, que é só acrescentar ED. Tudo bem? Aquele que a gente acabou de ver anteriormente foi os verbos terminados em consoante Y, que é um pouquinho diferente. Então, terminou em vogal Y? Coloca o ED lá no final, bem bonito, para formar o Simple Past. E vamos a eles. Agora os Irregular Verbs. Bem, people, olha só, nós vamos relembrar um pouquinho também dos verbos irregulares. Sim, tem verbo regular e tem verbo irregular. Que verbo é esse, hein, gente? Lembram-se deles? Vamos relembrar um pouquinho? Olha só, Irregular Verbs. O que são os irregular verbs? Acompanhe aqui comigo. Bem, people, irregular verbs. Vocês viram que os verbos regulares têm regras, lindo, maravilhoso, ótimo, mas isso não acontece com esses nossos amigos aqui. Eles não têm regra. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Então, olha só, são aqueles verbos em inglês que, ao serem colocados no passado, opa, olha só aqui, não recebem o D, ou ED, ou IED, como os verbos regulares. Não acontece isso. O que acontece? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Então, esses verbos mudam completamente a sua forma ou se mantêm inalterados quando mudam para a forma do passado. Tudo bem? Eles não têm nenhuma regra, tá, gente? Então, você tem que estudar, relembrar, revisar, fazer uma lista bem grande, escrever várias vezes, ver filmes, ouvir músicas, aí você vai lembrando desses verbos, tudo bem? Vamos ver agora alguns exemplos desses tipos de verbos, acompanhe aqui comigo. Olha só, até coloquei um quadrinho ali para você lembrar que os regular verbs, eles têm regras, né? Eles terminam em D, ED, IED, lindos, maravilhosos, fofos e bonitos. Mas, os irregular verbs não possuem regra. Tudo bem? Então, vamos revisar um pouquinho desses verbos que nós vimos durante a aula. Os verbos irregulares. Irregular verbs. Olha aqui, o verbo know é o verbo saber, conhecer. A forma dele no passado é knew, knew, knew. O verbo eat é o verbo comer. Olha só a forma dele do passado. Ate, 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 ate. O próximo verbo que nós vimos, né, durante as nossas aulas é o verbo drink, que é o verbo beber, tomar. A forma dele no passado é drank, 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 drank. Então, como eu falei anteriormente, eles podem mudar completamente a forma deles ou mudar somente uma palavra ou outra. Mas você tem que estudar para você ter certeza e saber que palavra é essa. Ele não possui regra, então você tem que estudar mesmo.
Olha só o exemplo do it aqui, não é? Ficou ate. Tudo bem? Vamos ver mais uma sequência de verbos para a gente relembrar antes da gente passar para a nossa prova de hoje. Verbo run, run, que é o verbo correr. Olha aqui o passado dele, ran, ran, ran. Próximo verbo é o verbo buy, comprar, buy. Olha a forma dele no passado, people. Bought, 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 bought. Temos ainda o verbo sing, que é o verbo cantar, a forma no passado dele. Sang, sang, sang. Próximo verbo, sleep, que é o verbo dormir. Olha a forma do passado, slept, slept, slept. Em seguida, nós temos o verbo wake up, wake up, verbo acordar. Forma dele do passado, woke, woke up, woke up. Temos agora o verbo have, que é o verbo ter, ok? Usamos em geral esse verbo também quando a gente fala do tomar café da manhã, certo? Almoçar. Olha a forma dele do passado. Had, had, had. Então, esse H tem um som de R. Had. Em seguida, nós temos o verbo do, que é o verbo fazer. Do, do, do. Passado dele, did, did, did. Em seguida, nós temos esse verbo que é muito usado, que é o verbo ir para, go, go to, go. Olha a forma dele do passado, gente, como é que fica? Went, bem diferente, não é? O verbo go, passado dele, went. I went, he went, she went. Eu fui, nós fomos, eles foram. Went. Lembrando que esses verbos a gente usa para todos os pronomes pessoais, sem alteração, sem mudança nenhuma. Tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho, tem mais um finzinho da nossa lista aí. Depois nós temos o verbo read. Read, que é o verbo ler. E lembram-se que tem uma mudança pequena que é na pronúncia dele, tá? Do passado, que é o mesmo som da cor vermelho, que fica read, read, read. I read, she read, they read. Tudo bem? Então, lembra que está escrito da mesma forma, mas a forma de pronunciar é diferente, tá? Lembra da cor vermelha, certo? Say, verbo dizer, passado. Said, said, said. O verbo see é o verbo ver, passado, saw, saw. E o verbo write, que é o verbo escrever, fechamos com a forma wrote, wrote, wrote. Wrote. Bem, então vocês já puderam acompanhar um pouquinho dos verbos irregulares. Como a gente viu, não tem regra, a gente tem que memorizar mesmo, escrever mais 1000 vezes, tudo bem? E estudar mesmo. E agora vamos para o nosso queridinho, né? Nossa queridinha estratégia de leitura skimming. What is skimming, gente? Lembra-se do que é essa estratégia de leitura? Então, olha só. Então, uma estratégia de leitura rápida. Rápida para identificar o quê? A ideia principal de um texto. Não é para perder tempo com essa estratégia, tá? Eu quero só saber o que está acontecendo ali, do que ele está falando. Bom, a leitura de frases temáticas, não é, geralmente que aparece, né, em um parágrafo, pode ser uma maneira eficaz de entender a ideia principal de um texto, né, que a gente chama de phrasal verb. O que mais que nós temos sobre o skimming? Então, no skimming é assim, ó, achou uma palavra desconhecida no texto? O que você faz? Se desespera? Não. Ignore. Ignore e volta a fazer a leitura por palavras que você já conhece, que você já viu antes, que são parecidas com o português, como as cognatas. Tudo bem? Vamos relembrar como é que a gente usa essa estratégia? Vamos acompanhar aqui comigo. Então, olha só. Como que usa a estratégia de leitura skimming? A gente fez um passo a passo aqui para vocês fazerem mais ou menos quando tiverem um texto em mãos. Mas na hora que você pega o texto que já está acostumado com isso, você vai fazer todas ao mesmo tempo. Cada passo aí não tem problema. O importante é que você lembrar desses passos. O que você faz? Ler com atenção o título e subtítulo. Então, se o título tem lá love, e aí tem duas pessoas lá com um coraçãozinho fofo, fofo. Ok, então você já sabe que tem alguma ideia ali, amor, coração, né? Alguma coisa relacionada a sentimentos. Tudo bem? O
Que mais? Ler a introdução e conclusão. A gente lê a introdução e conclusão só para certificar se aquele assunto lá que tem lá em cima no título é aquilo mesmo, para pegar mais algumas informações também, dependendo do seu tempo, certo? O que mais que nós temos? Ler o primeiro e o último parágrafos. Então, a gente sempre também vai um pouquinho mais dentro do texto para a gente certificar se aquele texto ali é aquele assunto mesmo que a gente, né, pensou lá no comecinho. Então, você vai procurar alguma palavra relacionada ao título ou a palavra que tenha relacionada ao subtítulo, tudo bem? Então, você vai fazendo a ligação. Será que tem ali? Tá aqui, tá parecido. Vou nesse caminho, certo? A mesma coisa com o último parágrafo. Em geral, no primeiro e último parágrafo, os autores que escrevem super bem, eles fazem tipo um resuminho do que acontece naquele texto ali. Então, é bem mais prático quando você pega esses parágrafos também. Encontrar o tópico frasal presente nos parágrafos, né, no parágrafo. Em geral, também o autor ele faz sempre uma frase assim, que dá um resumo sobre o que ele vai falar dentro daquele parágrafo. Então, esse tipo de frase também é muito prática para nós não perdermos tempo sobre o que está acontecendo ali naquele texto. O que mais que nós temos sobre esta estratégia de leitura? Olha só. Prestar atenção às ilustrações e gráficos. Gente, ilustração é tudo. Você tem a ilustração, como eu falei, do Love, não é? Você tem o título Love, que a gente já está acostumado com essa palavra, né? Todo dia a gente fala, todo dia a gente escuta Love. E aí tem lá o casal, né? Com o coraçãozinho fofo. Bom, então já é 50%. Está falando alguma coisa de amor ou relacionada a casal. Então você vai levantando as suas hipóteses, certo? Ou a mesma ideia do computador. Lembram-se das nossas aulas que nós tivemos computador também? Tinha lá aquela foto daquele carinha lá, com os computadores assim, ele fazendo os desenhos, não é? Era um cientista. Então, você já sabe que está com uma coisa relacionada ao computador. Você olha lá no título, computer e tal. Ok, então é nesse caminho que eu vou. Eu quero saber o que ele está falando especificamente sobre esse negócio de computer. O que é? Só para falar sobre o computer? Ele quer falar computer no futuro? Qual é a ideia mais ou menos que ele quer passar? Tudo bem? Então, as ilustrações são muito úteis, assim como os gráficos também, que tem várias informações que nos ajudam a levantar, né, as informações sobre esse texto. O que mais? Ler somente alguns exemplos para entender os conceitos básicos. Às vezes, você precisa entrar um pouquinho mais no texto para saber alguma informação específica, não é? Então, você pega os exemplos lá que ele está dando. Qual é a palavra que você usa para saber que é esse exemplo? Então, such as, que a gente viu na aula anterior, né? Such as, por exemplo, tais como, tal como. For example, aí já começa a listinha lá. Por exemplo, for example. E tem também uma sigla bem pequenininha que ela é assim, ed, EG, E.G. Então, também é uma palavra que significa por exemplo. Então, depois do ed, aí ele já coloca lá o exemplo do que ele quer apontar para você. E temos também prestar atenção às palavras cognatas. Gente, palavra cognata também é super amiga. Você tem que, né, BFF forever para essas palavras, ok? Então, palavra cognata, o que é, teacher? Nem lembro mais, até já esqueci. Eu estou tão nervosa com essa prova. Palavras cognatas. São aquelas palavras que são parecidas com português. Como, por exemplo, banana. A mesma palavra que você escreve banana, a mesma forma que você lê em inglês também, né? Lê não, só escreve, tudo bem? A forma é um pouquinho diferente de falar. Independence, como eu já tinha falado para vocês. Independence, em inglês, ele termina com CE. E a nossa palavra em português é independência. Então, mudou só o I e A lá no final, não foi? Então, são palavras que são super parecidas com o português. Essas ajudam bastante. Não comentei anteriormente, mas tem as palavras repetidas, né? Se você tem um texto sobre computador, então, com certeza vai aparecer computador 1000 vezes nesse texto. É só você procurar lá. Então, você vai repetindo aquelas palavras. Por quê? Porque o autor quer certificar que ele quer passar aquela informação específica para você. Tudo bem? Então, esses foram os nossos primeiros assuntos da nossa revisão de hoje. Nós vamos continuar a nossa revisão agora. Nós vamos para a segunda parte da nossa revisão e vocês vão continuar a partir de agora com a teacher Fernanda. Bye! A sua aula continua no próximo vídeo.